Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Este trabalho é realizado pela Superintendência Geral, juntamente com a Comissão de Apoio à EBD. Trabalho realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí. Igreja esta presidida pelo pastor Ezequias Soares da Silva. Querido, eu convido você a fazer uma oração comigo neste momento. Pai, nós te louvamos pela rica oportunidade de poder estar na tua presença, podendo aprender da tua palavra. Pedimos as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada um dos teus filhos, Senhor, que aqui neste momento acompanha, Pai, esta aula. Senhor, abençoa de forma poderosa. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 8. Ela traz como título Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo da nossa lição encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos de número 40 e 41. Eu vou ler e diz o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. A verdade prática nos ensina: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 42 a 47, como também em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, versículos de número 1 a 4. Se você não tem a lição, você pode acompanhar a leitura na sua Bíblia neste momento. Atos, capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor, e fazia muitas maravilhas e sinais pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Atos capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si e os discípulos e, abençoando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópatro, de Bereia, e dos Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Caio de Derbe, e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Queridos irmãos, que maravilha poder estar aqui nesta manhã, podendo aprender mais uma vez da palavra de Deus. Como eu sempre digo, se você tem alguma dúvida, você pode deixar aqui no chat e a sua dúvida será respondida na próxima aula.
Se você tem um pedido de oração, também você pode manifestá-lo aqui e a Igreja do Senhor estará orando por você. Pois bem, queridos, a nossa aula hoje está em encargo do nosso setor 7, do bairro do Jacaré, em Cabriúva, e o nosso diácono Alexander será o nosso professor nesta manhã. Que Deus o abençoe, uma ótima aula a todos. Bem, saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Alexander Franco, professor da Escola Bíblica Dominical Adultos do setor 7, no Jacaré, em Cabriúva. E hoje eu vou estar aqui junto com os irmãos para nós compartilharmos e meditarmos sobre a lição de número 8, datada do dia 21 de novembro de 2021, em que o título diz o seguinte: Paulo, o discipulador de vidas. E antes de a gente iniciar essa aula de hoje, eu gostaria de convidar os irmãos para fazermos uma breve oração para que a gente possa dar início à nossa escola bíblica dominical. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos na Tua presença, mesmo, Senhor, estando à distância, mas crendo que Tu, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, estás, Senhor, conduzindo as nossas vidas, orientando os nossos passos. Jesus, eu te peço, venha abençoar, venha, Senhor, nos dar entendimento por intermédio do Teu Espírito Santo, venha me usar segundo a Tua vontade, para a glória do Teu nome, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, como já foi dito, Paulo, o discipulador de vidas, e aí, como vocês vão estar vendo na projeção do slide, nós temos o nosso textuário, que encontra-se em Atos, no capítulo 15, versículo 40 e 41, que diz o seguinte: Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. A nossa verdade prática diz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, queridos, como a nossa verdade prática ela já nos orienta a isso, o meu objetivo central hoje trazer para os irmãos é a necessidade de sermos imitadores de Jesus, que na verdade só seremos grandes e fiéis discípulos se assim praticarmos os ensinamentos do Mestre Jesus. Esse é o principal objetivo dessa nossa lição de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, ela encontra-se em Atos no capítulo 2, é uma junção, no capítulo 2 do versículo 42 ao 47, e depois Atos no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. Vou estar fazendo a leitura, os irmãos que estão com a lição podem estar me acompanhando, e assim eu vou estar dando início na introdução da nossa aula, fazendo uma breve introdução, e depois partiremos para os nossos tópicos e subtópicos, beleza? Então diz o seguinte, Atos 2, versículo 42 a seguir, até o 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações, e cada um havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias, no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Agora, Atos capítulo 20, do verso 1 ao 4. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para Macedônia. E havendo andando por aquelas terras,
e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postos ciladas, como tivesse de navegar para a Síria. Determinou voltar pela Macedônia e acompanhando até a Ásia, Sopatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Amém. Essa é a nossa leitura em classe, uma junção em Atos 2, vai estar falando sobre a forma do discipulado. Aqueles que de fato se tornavam discípulos de Jesus entendiam o propósito de apoiar e andar em comunhão com os outros irmãos. Isso, irmãos, quer dizer uma conduta de vida prática, caráter, moral, conduta, índole. Isso é o que de fato nós, como cristãos, precisamos influenciar de maneira positiva a todos aqueles que estão ao nosso redor. Dessa forma, o nome do Senhor Jesus ele é glorificado pelas nossas vidas. Se assim não o fizermos, infelizmente, o nome do Senhor não é glorificado. Então, com as nossas atitudes e com as nossas ações, há uma grande necessidade de refletirmos, de demonstrarmos os exemplos de Jesus, seja com as nossas ações, nossas questões pessoais, nossas questões profissionais, independente de quais sejam as questões, há necessidade em que hajamos segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus em relação à nossa conduta ética, social, moral e, consequentemente, na nossa vida espiritual. Porque se a nossa vida espiritual vai bem, a nossa conduta moral automaticamente precisa ser coerente com essa nossa busca pela comunhão com Deus. Na verdade, quanto mais nós buscamos a santificação, vivermos separados das coisas desse mundo, aí sim, de fato, nós conseguimos agir diferente. Nós vamos na contramão de um sistema onde tudo caminha de maneira contrária aos ensinamentos de Jesus, onde fazer o que é errado, para eles de fato é certo. Para essa sociedade, infelizmente, ao qual nós estamos inseridos, é uma sociedade pervertida, uma sociedade onde, de fato, você sai beneficiado em alguma situação é o que de fato é correto. E muitas vezes nós precisamos perder em um certo momento, em uma ótica de visão, para que lá na frente nós possamos ganhar. Por isso que Jesus ele falava que a necessidade de nós nos humilharmos em algumas situações. Por quê? Porque os humilhados, como o próprio Jesus assim nos disse, serão exaltados naquele dia. Então tem momentos em que precisamos baixar a cabeça, precisamos às vezes aceitar muitas situações, mas para que o nome do Senhor em tudo seja glorificado e o amor de Jesus seja expressado pelas nossas vidas. Então, na introdução, nessa lição, nós veremos, num aspecto geral, a questão de discipulado, tá? E com destaque no papel do apóstolo Paulo, no processo em que ele fez como discipulador das igrejas. Então, ele ia até as regiões, ele assim implementava as igrejas, e a partir do momento que as igrejas elas eram implementadas, ele deixava ali orientações aos homens ao qual ele chamava para ajudar nesse propósito, como lemos na nossa leitura em classe, que alguns o acompanharam na região da Ásia, entre outros. Então, todos esses ele orientava para que aquelas condutas, segundo essa índole cristã, como exemplo de Jesus, fosse aplicada aos fiéis e assim eles de fato pudessem ser discípulos de Jesus. Tá? Percebemos que esse foi o meio pelo qual o Senhor Jesus ele concedeu para os recém-nascidos na fé. Como vocês vão ver na introdução, Paulo nos apresenta o papel que Deus nos concedeu para que os recém-nascidos na fé sejam formados segundo o caráter de Cristo. Que coisa interessante!
caráter de Jesus. Isso é o que nós precisamos buscar todos os dias. Porque Jesus ele nos disse que é feliz aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Se nós não praticarmos os ensinamentos de Jesus, infelizmente, queridos, nós estaremos não glorificando o nome do Senhor, nós estaremos envergonhando o nome do Senhor. Porque até numa vida particular, numa vida pessoal, eu que sou pai, alguns irmãos já são pais, aqueles que ainda não são, ainda vão ter possivelmente a oportunidade de ter os seus filhos. E a coisa mais gratificante que tem para nós pais é nós entendermos que aquilo que nós ensinamos aos nossos filhos como conduta, em atitudes, em situações, o posicionamento que eles venham a ter, se for reto, se for coerente, isso é o maior privilégio que pode ter para um pai. E Deus, como sendo o nosso Pai, ele se agrada sim quando nós ouvimos os seus ensinamentos como filhos obedientes e assim o praticamos, colocamos em prática, né? Isso de fato é o objetivo principal de discipular, de ser um discípulo, né? E com as nossas atitudes e com as nossas ações, nós vamos de fato transformar a sociedade, as pessoas e assim o nosso mundo com as nossas atitudes. Um dos pais da igreja, existem algumas divergências, uns intitulam essa frase a Agostinho de Hipona, outros a Tomás de Aquino, mas enfim, um dos pais da igreja, ele diz o seguinte, que evangelizemos sempre, evangelize sempre, assim ele diz, e se necessário, use palavras. Isso quer dizer o quê? Que a nossa vida é um livro, e muitos, o único livro, a única Bíblia que tem a conduta de regra moral, segundo o que Deus espera de nós, que é a Bíblia Sagrada, vão ler, é a nossa vida. Então, de fato, se a nossa vida ela demonstrar santidade, uma vida separada, uma vida segundo a vontade de Deus, as pessoas vão, de fato, né, se achegar ao Evangelho de Jesus, vão se assemelhar a nós, como discípulos queridos. Esse é o objetivo, vivermos em amor, praticarmos aquilo que o Senhor Jesus espera de nós, para que vidas sejam alcançadas. Bem, essa foi a introdução. Vamos partir agora para o tópico 1, que diz o seguinte: Paulo, o discipulado bíblico. Aí no tópico 1 e 1 diz o seguinte: o discipulado bíblico. Então vamos entrar nesse ponto, tá? O ponto principal que nós temos do discipulado bíblico é o texto da Grande Comissão, que encontra-se em Evangelho de São Mateus, no capítulo, peço que os irmãos acompanhem comigo, vamos abrir nossas Bíblias, vai aparecer também para os irmãos aqui na projeção, Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, capítulo de número 28 e o verso 18. A partir do 18, certo? Diz o seguinte a palavra de Deus: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte de Jesus, lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Enfatizamos aqui o ensinando-os a guardar.
Isso é o ponto crucial da grande comissão, né, de apóstolos ao qual Jesus ele designou. Fazer discípulos. E para fazer discípulos, né, um autêntico discipulado bíblico, né, ele precisa ensinar a conduta de Jesus. Se não tivermos os ensinamentos da conduta de Jesus, infelizmente não teremos uma conduta prática, né? Com as ações, os textos bíblicos ele nos demonstram situações ao qual Jesus fez e qual ele também orientou aos discípulos para que não fizessem, que não era daquela forma, que não era daquela maneira. Então, como um grande orientador, ele assim passava as formas, as maneiras ao qual eles deveriam seguir. Tá? Como eu falei, o princípio do grande discipulado, a gente vai começar a analisar, como a gente viu no Evangelho de São Mateus. Tá? E depois do Pentecostes, a igreja ela começou a nascer historicamente, depois de Atos capítulo 2, né? Em Atos 2, 42 a 47, vemos claramente que as escrituras nós podemos também enfatizar como uma doutrina. Por quê? Porque algumas pessoas elas confundem doutrinas com usos e costumes. E na verdade, doutrina é o que a Bíblia, as escrituras sagradas nos trazem de fato como sendo correto ou não, coerente ou não coerente, segundo a luz da visão cristã. Então, temos um apanhado geral, né, na questão em todas as áreas. A gente pode comentar, poxa, mas existem alguns assuntos em que naquela época não eram comum e hoje começaram a fazer parte do cotidiano das pessoas. Como é que nós vamos ponderar o que é certo e o que é errado? Nós temos um grande diferencial, nós pentecostais. Nós que cremos na continuidade dos dons, na evidência dos dons, na presença do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus ele habita dentro dos nossos corações. Então, a peculiaridade em relação às outras condutas de fé é o seguinte: é que a partir do momento que eu e você, meu irmão, nós tivermos alguma dúvida, nós vamos colocar os nossos joelhos no chão, entregarmos as nossas aflições nas mãos do Senhor, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, vamos orar, e Ele, assim, por intermédio do teu Espírito Santo e do Espírito Santo dele, o Espírito Santo de Deus, Ele vai nos direcionar. Assim, com certeza absoluta, o Senhor ele vai se fazer presente, Ele vai nortear a sua vida, meu querido. Você vai tomar a melhor decisão, porque assim nós cremos e assim nós caminhamos, segundo a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Porém, temos as Escrituras como a nossa única regra de fé. Oramos, pedimos a direção do Senhor e a partir desse momento olhamos para as Escrituras sagradas e analisamos se de fato isso glorifica o nome do Senhor, essa ação, essa atitude, essa conduta, ou não. E com certeza, se não agradar ao nosso Deus, o Espírito Santo vai tocar no seu coração e você vai mudar o rumo dessa situação e dessa história para a glória dele. Assim nós cremos. Amém, queridos? Então, vemos claramente que a doutrina, que é no caso, como eu falei, das Escrituras, a oração como um pilar de sustentação e não menos importante também a prática. Porque para que possamos ser discípulos, nós precisamos praticar. Existem muitas pessoas, queridos, que conhecem, sabem por completo tudo de maneira teórica, de maneira conteudista. Só que na hora da aplicação é zero. E nisso, infelizmente, o nome do Senhor é envergonhado. Que possamos usar esses pilares, né, na nossa vida: Escritura, oração e prática
prática de comunhão, prática de serviço, prática de atitude, para aquilo que você foi chamado, para aquilo que você foi colocado, que tudo seja para a glória de Deus. Assim o apóstolo Paulo, ele ia fazendo discípulos por onde ele passava. Né? Nós vamos ver em Atos, em várias partes, temos Atos 17, temos em Tessalonicenses, vemos nas cartas quando ele escreve às igrejas, que de fato já existiam pessoas que ali praticavam. Temos algumas cartas paulinas, que nesse trimestre vamos ver um pouco mais à frente, em que ele já existia a igreja instalada, e aí ele passa uma orientação, porque de alguma forma eles não estão em relação a essa conduta de moral, fazendo atitudes coerentes, e aí Paulo os exorta. Uma das coisas interessantes que eu gostaria de pontuar com os irmãos é a questão do caráter e a moral. A moral, de fato, é um conjunto de regras em que nos é colocada. Então, quando nós, por exemplo, falamos, aquela pessoa é uma pessoa imoral, é porque possivelmente dentro do âmbito social que ela convive, existe um conjunto de regras e ela, sim, não pratica essas regras. Então, normalmente, quando falamos que é uma pessoa imoral, é uma pessoa que ela vai contrária às aplicações de regras impostas por uma sociedade local. A questão da moralidade, ela pode ser diferenciada em alguns países, em alguns povos, mas nós, que somos cidadãos do céu, nós temos única e exclusivamente a regra de fé, que é a Escritura Sagrada. Nós temos os mandamentos da lei de Deus, não somos judaizantes, não, mas seguimos uma ramificação judaica, somos cristãos, né? E o cristianismo só existe dentro de uma linhagem judaica, né? Dentro de uma historicidade judaica, para que se constituísse uma história cristã. Por isso que temos tantos exemplos. Temos o Novo Testamento, a carta aos Hebreus, né? E que vai nos trazer as claras, vai transparecer aos nossos olhos muitas coisas que perante a lei judaica, dentro de uma legalidade, era necessário que praticassem. E o Senhor Jesus, né, nos exemplos dele, mais à frente também nos evangelhos, né, nós vamos ver que ele vem para nos mostrar o que estava por trás dessa lei, né, a essência dessa lei. Mas em momento nenhum ele falou que aboliria a lei. Então a lei de prática, ela é para nós, como por exemplo, matar o seu irmão ainda continua sendo pecado, isso não muda. O que Jesus veio mostrar é que antigamente na lei judaica, só se você fosse pego esfaqueando uma pessoa ou alguém tivesse testemunhas que assim colocassem, aí você seria condenado por isso. Mas Jesus, ele disse que se com palavras, se com atitudes e com ações você deixa o seu irmão mais para baixo, ao invés de apoiá-lo, incentivá-lo, e ele vai lá e tira a sua própria vida, você é responsável por isso. Então é dessa forma em que a lei ela é transparecida por intermédio de Jesus, a essência dessa lei por completo. Amém, queridos? Então, no tópico 1 e 2, aí Paulo, discipulador. O Paulo foi o apóstolo dos gentios. O objetivo principal dele, nós vamos ver na questão do evangelho, dos evangelhos e em relação a Atos dos Apóstolos, as cartas paulinas, é que em relação aos evangelhos de Jesus, quando Jesus ele vinha trazer esse evangelho, ele trazia o evangelho do reino dos céus, com o objetivo de que as pessoas alcançassem, os judeus, o reino de Deus, que abrissem mão daquilo. Ele veio para professar a eternidade. E já o apóstolo Paulo, nós vamos perceber que o ponto evangelístico, a estratégia que Deus, pelo Espírito Santo, coloca na vida do apóstolo Paulo, é o seguinte, é falar sobre os principais pontos cristológicos. Ele vai falar sobre justificação, sobre remissão, sobre perdão, sobre salvação. Então ele vai enfatizar muito isso, porque é o seguinte, a legalidade judaica, ela trazia que as pessoas, se elas seguissem
as condutas da lei judaica, existia uma promessa sobre eles e, de fato, eles seriam salvos, eles herdariam a eternidade. Aí como que nós pregaríamos, né? No Paulo, dessa forma assim ele agiu. Como é que ele pregaria para os gentios se os gentios tivessem um argumento para chegar e falar para Paulo o seguinte, falar, olha Paulo, mas essa esperança é para os judeus, né? Essa promessa não é para nós gentios. Então é por isso que ele é conhecido como apóstolo dos gentios. Deus, por intermédio do Espírito Santo, dá uma estratégia a Paulo para que Paulo, de fato, ele traga essas doutrinas que são comuns até nós hoje, porque nós somos gentios, somos cordeiros por herança de todas essas promessas, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Essa grande verdade, ela é trazida, ela é revelada pelo apóstolo Paulo aos gentios, com esse objetivo, né? Com esse objetivo de que a graça do Senhor Jesus, por intermédio do sacrifício dele na cruz do Calvário, alcançasse a todos aqueles que de fato aceitassem ele como sendo o único e o suficiente Salvador. Isso estende a nós até hoje, tá? Então, Paulo, como um discipulador, nós vamos ver que ele sentiu uma necessidade muito grande de conhecer mais profundamente a Cristo e também incitar as pessoas a fazerem isso. Quando ele escreve a carta aos Gálatas, vamos ler juntos, irmãos, esse versículo. Como está na tela aí, queridos, eu vou estar lendo. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, versículo do 16 ao 18. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Assim como vimos nesse texto de Gálatas, irmãos, que nós estamos no tópico 1 e 2, tá? Diz o seguinte, que a aplicabilidade, né, na vida dos discípulos sobre essa frutificação é tão necessário que Paulo ter falado isso, porque nós vemos que o seguinte, que a doutrina dos discípulos, tem que haver uma prática, uma coerência com a doutrina, porque se não houver essa coerência, não vai haver crescimento da igreja. A necessidade de que para que nós venhamos a fazer discípulos e eles cresçam na maturidade, que nós também venhamos a agir como pessoas maduras na fé, com ações, com atitudes, como a gente já vem falando desde o início dessa nossa aula, tá? Conhecer a maneira teórica, como a gente já falou, apenas não basta. Tem gente que sabe exatamente tudo na teoria, só que quando vai para a prática, infelizmente, envergonha o nome do Senhor Jesus. E aí no tópico 1 e 3, a metodologia de Paulo para o discipulado. Tá? Qual o método que o apóstolo Paulo usava? O primeiro passo era empregar de fato o evangelho do Senhor Jesus. Então, para que nós possamos fazer discípulos de Jesus, o primeiro passo é levar a palavra de Deus, semear a palavra, falar realmente das boas novas de salvação, falarmos que Jesus de fato, ele é o nosso Salvador, né? E Paulo assim faz, ele prega o evangelho como responsável por, como eu já falei um pouco mais atrás, a instauração de várias igrejas em toda a região da Ásia, né? Ele era de fato um plantador de igrejas, né? Nós vamos ver mais à frente algumas lições sobre as viagens missionárias, né? Teremos uns lapsos aí nessa lição sobre as viagens de Paulo, as igrejas ao qual ele instaurou, e isso foi desbravador. Então ele de fato anunciava o evangelho do Senhor Jesus. E a partir dos primeiros convertidos, que ele plantava essas igrejas nas cidades, ele ficava ali o suficiente para firmar os novos convertidos. Então ele dava um apoio e depois ele também, em alguns momentos, quando houve umas prisões dele, aí ele enviava
né, aquelas pessoas que ele separava para ajudá-lo, né, que nós vimos também na leitura bíblica em classe, alguns que foram responsáveis por ajudar, né? Nós temos exemplos aí de Tito, nós temos exemplo de Timóteo, o próprio Silas que estava na leitura, Lídia, Áquila, Priscila, entre outros. Nós temos essa referência como a gente leu em Atos 15, 40, depois temos Atos 16 e 1, tá? Então ele tinha esse envolvimento, né? Essa necessidade de envolver essas pessoas para que eles fossem exemplos, né, aonde eles estavam ajudando essas igrejas que haviam sido formadas, tá? Como o ministério de Paulo, pela necessidade até da fuga na época do Império Romano, ele que precisava fugir porque era perseguido, então existia uma itinerância, ele acabava não parando, né? E é por isso que ele colocava essas pessoas. Nós vemos lá Áquila e Priscila, que precisaram ficar escondidos durante um tempo, ajudando com os feridos, justamente por conta da perseguição do império, né? E além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo também mantinha essa relação de comunhão e amizade com eles, porque vira e mexe ele gostava de saber notícias, ele pedia notícias, escrevia as cartas. Então, assim, ele demonstrava esse carinho e cuidado. Então, um bom discipulador é aquele que se preocupa com aquela pessoa que é novo na fé, aquele que está caminhando. Então, você, querido, que congrega em uma de nossas igrejas, procure saber. Às vezes fala, mas irmão, eu tenho meio dificuldade de lidar com as pessoas. Meu querido, sempre vai existir alguém na igreja, aquela pessoa que vai cumprimentar você quando o culto encerrar. Então, abrace essa pessoa. Às vezes aquela pessoa que você teve contato na empresa ou em algum lugar e você sabe que ela precisa daquele apoio, como nós costumamos dizer, aquele empurrãozinho. Seja de fato um discípulo de Jesus. Deixe que ela se apoie em você, ajude ela e demonstre com a sua vida as atitudes de Cristo. Viva com amor, expresse o amor de Jesus para com essa pessoa, porque assim o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e de fato você estará sendo um discípulo de Jesus, tá? Uma lição importante é destacar que a obra ela envolve pessoas, como a gente está falando, né? Que sejam crentes de verdade. Então, se você faz isso, é porque de fato você é crente de verdade. É porque de fato o Espírito Santo de Deus ele habita no teu coração e o amor, por intermédio desses frutos, como diz também lá na carta de Paulo aos Gálatas, né, os frutos do Espírito, eles começam a brotar, eles começam a aparecer na sua vida. Então, a essência do Evangelho é Jesus. Jesus, ele é a esperança. E Jesus nada mais é do que o amor de Deus conosco, em nós, com nós. Então, assim o nome do Senhor é glorificado, tá bom? Precisamos, para que de fato as pessoas sejam discípulos, pessoas que amem o Senhor Jesus em primeiro lugar. E também a sua igreja, que sejam colaboradores, que sejam apoiadores, tá? Ao ponto de se doar inteiramente em favor daquelas pessoas que chegam até a igreja, aquelas pessoas que vêm atrás de uma palavra de esperança. Nós precisamos abraçar essas pessoas. Nós estamos vivendo em um momento em que a sociedade ela tem se esfriado cada vez mais. O distanciamento, o afastamento, ele tem sido cada vez mais comum, as pessoas elas têm se isolado, alguns por medo, mas outros, irmãos, infelizmente, eles têm feito isso por relaxo, um descuidado com a obra de Deus. Então elas têm deixado, de fato, de abraçar, de amar, de cuidar. Você não precisa, às vezes, estar próximo. Mesmo à distância, nós temos hoje a tecnologia, que é um grande fator que favorece. Mande uma mensagem, converse com essa pessoa. Ore, nas suas orações, lembre dessas pessoas que são novos convertidos,
pessoas que estão engatinhando, como falamos na introdução dessa lição, eles são recém-nascidos. Nós vemos que uma mãe, quando ela vai cuidar do seu filho recém-nascido, ela tem todo aquele carinho, aquele cuidado. Em alguns momentos ele é até excessivo, porque ela até fala assim, poxa, mas parece que vai quebrar, de tão frágil que é, de tão pequenino que é. Então isso é um cuidado, é uma afetividade, uma afeição que brota, que aflora na vida da pessoa. Então que nós sejamos maduros espiritualmente para acolhermos esses recém-nascidos, essas pessoas, e assim seremos discípulos do Senhor Jesus de fato. Amém, queridos? Eu acredito que estou sendo claro, terminamos o tópico 1 e 1, agora vamos para o tópico 2. Bom, queridos, então o tópico 2 é o seguinte, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. O tópico 2 e 1 diz o seguinte, a pregação, o ponto de partida. Então, pregar o evangelho é um meio que o Espírito Santo ele utiliza das nossas vidas nessa pregação para levar as pessoas à salvação. Porque, de fato, a palavra ela tem poder para libertar, para transformar o mais vil pecador. E assim nós cremos e é essa fé que nós professamos. Mas para que nós possamos professar, para que nós possamos pregar, para que nós possamos dar esse start, né, que é essa partida inicial, nós precisamos ser cheios de graça, cheios de poder, e isso, como falamos no tópico anterior, precisamos alcançar por intermédio da comunhão com Deus. Mas não só a comunhão com Deus, mas também precisamos nos preencher por intermédio do conhecimento, porque se é a palavra que transforma, nós precisamos nos encher de conhecimento da palavra de Deus e assim possamos pregar o evangelho com seriedade, com intensidade, com ousadia. Dessa forma, porque quando você compreende sobre o assunto e quando você de fato é direcionado por esse Espírito Santo, você vai ter a autoridade de Deus para que de fato você possa levar a mensagem do Evangelho. Nada pode substituir essa posição proclamatória em que a igreja cumpre na terra. Nós estamos aqui ainda como representantes do próprio Deus. Nós somos os representantes do Senhor Jesus. Assim mesmo como foi feito no início da igreja primitiva, lá com os apóstolos, né, é o mesmo formato, é o mesmo modelo que nós seguimos até hoje. Então há necessidade em que nós nos dediquemos a isso, porque a partir do momento que a gente se dedica, o Espírito Santo se faz presente nas nossas vidas, nos faz lembrar, vir à tona a nossa mente, e assim nós podemos de fato ajudar e alcançar pessoas. Beleza? Quando lá em Atos 2, quando os discípulos eles foram cheios do Espírito Santo, a partir desse momento, eles saíram com essas verdades proclamatórias do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ler com os irmãos, vai aparecer na projeção, está em Atos, é uma referência no capítulo 2, versículo 42 a seguir. Nós vamos estar lendo alguns versículos, tá? E que vai dizer assim, como viviam os convertidos. Então, de fato, para ser um discípulo, precisa ser convertido de fato, precisa ter o amor de Jesus expressado na sua vida, no seu coração, no seu caminhar, na sua conduta. E a Bíblia Sagrada ela nos diz como isso era feito. Diz o seguinte, assim, o texto sagrado, Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor, e muitos prodígios e muitos sinais eram feitos por meio dos apóstolos. O resultado, depois que Pedro, a partir do momento que foram cheios do Espírito Santo de Deus, e eles começaram a pregar o Evangelho, depois de Atos 2, está lá em Atos 2:41, já mais no finalzinho, foram 3.000, quase 3.000 pessoas que se converteram.
né, ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, a pregação, ela é de fato a centralidade, tá? A centralidade. E aí, no tópico 2 e 2, que vamos falar sobre o ensino, a partir do momento que tudo isso aconteceu, que essas almas elas se converteram, né? E aí? É simplesmente as pessoas se converteram, aceitaram o evangelho da salvação, mas e agora? Agora o ensino é o primordial para que a gente possa, de fato, criar discípulos, né? Para que possamos fazer discípulos, assim como o Senhor Jesus nos orientou lá no texto da grande comissão. Ide ensinando. Então, nós temos a necessidade de mostrar o caminho, a conduta, segundo a palavra de Deus, a esses novos convertidos, tá? Os apóstolos, eles entenderam que deveriam discipular. Eles precisavam discipular essas pessoas. Porque se de fato eles tinham essas pessoas que haviam se convertido, que entenderam o propósito, que compreenderam que Jesus ele era o Salvador, mas e agora? Agora havia uma grande necessidade de discipular esses recém-convertidos, tá? Com a doutrina que receberam de Jesus. Isso nós vamos conferir lá em Atos, capítulo 2, 42 a 47. Essa é a doutrina dos apóstolos. A gente vai ver nesse texto que a gente leu também na leitura bíblica em classe aí, tá? Esse texto todo. Ao longo desse ministério, os apóstolos observaram rigorosamente esse princípio, e não só observavam, mas eles aplicavam na vida dessas pessoas, eles orientavam, eles norteavam a vida dessas pessoas para que, de fato, elas, a partir do momento que elas conseguissem estarem mais estruturadas nisso, aí elas seguiriam o seu caminho de fé, eles colocariam outras pessoas nas igrejas como representantes e assim seguiriam. Amém, queridos? Então, tópico 2 e 3, a pregação e o ensino, vai falar o seguinte: a igreja local, ela é o lugar. Nas nossas igrejas é o lugar onde a palavra de Deus ela deve ser proclamada, ela deve ser ensinada. Nos cultos de ensino, como eu já falei, na escola bíblica dominical. Por isso as reuniões da escola dominical elas são tão importantes, né, de incentivarmos a todos os irmãos, aqueles irmãos também que conhecem os novos convertidos, aquelas pessoas que de fato ainda estão caminhando, começando a caminhar com Jesus, incentive-os para estar conosco aqui na Escola Bíblica Dominical, porque assim de fato eles vão estar amadurecendo a cada dia, tá? E é importante de que eles sejam forjados já dentro do caráter cristão. Então, como eu falei no início, que eu ia falar sobre moralidade, a moralidade é um conjunto de regras. Agora, caráter é o que vai expressar o conjunto de regras ao qual a pessoa ela decide seguir. Porque quando a gente fala, mas aquela pessoa ela é um mau caráter. Então, quando eu falo que ele é mau caráter, é porque, de fato, ele não consegue seguir um conjunto de regras morais. A partir do momento que ele consegue seguir um conjunto de regras morais, ele vai ser um cidadão com caráter, ele vai ter um caráter. O caráter, na verdade, é os frutos das projeções morais. Isso sim, sejam eles positivos ou eles negativos. Então, a pessoa ela tem um caráter e nós estamos sendo forjados no caráter de Cristo Jesus, né? Porque Jesus, ele de fato foi um cumpridor das leis de Deus. E assim é a nossa responsabilidade, tá? De formar essas pessoas, sejam eles crianças, adolescentes, jovens, adultos, e que imitem Cristo nas suas vidas e nas missões ao qual for incumbida a cada um deles na caminhada de fé cristã. Porque às vezes a pessoa é um novo convertido hoje, mas amanhã ele pode ser um professor de escola dominical, amanhã o Senhor Jesus pode chamá-lo para um ministério e ajudar na igreja como um cooperador, como um diácono, como um presbítero e assim sucessivamente, mas que tudo seja feito dentro de um caráter forjado por intermédio de um conjunto de regras morais que precisam ser aplicadas na vida dele. Se não tiver condutas de regras morais aplicadas, não terá um caráter de Cristo. E como
como ocupar uma posição se não há um caráter para a glória de Deus? Caráter, a forma como ele demonstra Cristo com a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 3, nós já estamos caminhando para o final da nossa aula. O tópico 3 vai dizer o seguinte: o discipulado com pessoas de outras culturas. Isso é muito interessante, porque durante muito tempo nós como igreja, nós nos fechamos para as outras culturas, para os outros povos. A nossa igreja, louvo a Deus por isso, é uma igreja missionária, é uma igreja que procura entender a multiculturalidade. Inclusive, se nós tivermos a oportunidade de vermos alguns slides da obra missionária em Guiné-Bissau, um outro continente, uma outra cultura, um outro povo, a forma como eles louvam a Deus, a forma dos cultos, os rituais dos cultos, as celebrações como são feitas, para nós, num primeiro momento, é até estranho a forma como eles adoram, mas isso é uma questão cultural. Então, a culturalidade, ela precisa ser entendida, mas dentro de um conjunto de regras morais, que são esses bíblicos, cristãos, dentro das escrituras sagradas que nós temos, para que se forme um caráter de Cristo e que o nome do Senhor seja glorificado, como falei desde o princípio dessa aula. Então não é porque a forma, o rito de celebração ela é diferente, que há alguma distorção moral. Não existe. Por exemplo, algumas tribos africanas, para que os irmãos entendam, eles têm como hábito cultural o sacrifício de crianças em rituais. Só que isso é uma cultura religiosa de algumas tribos, algumas divindades. Agora, se o irmão ele aceita Jesus, ele mora no continente africano, aquilo faz parte da cultura, mas ele agora está sendo forjado dentro do caráter de Jesus, a nossa conduta ela é cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa fé. Então, nós jamais, uma pessoa, um africano, ele jamais vai aceitar, sendo crente em Jesus, sacrificar uma criança porque afeta a lei moral. E qual a lei moral que a Bíblia nos diz que afeta? Ame ao teu irmão como a você mesmo. E matar é pecado. Então são alguns dos pontos, de maneira muito prática, mas para que os irmãos entendam, que são infringidos. Então, de maneira nenhuma, essa cultura vai ser aplicada, porque a cultura que nós estamos inseridos, existem coisas que para nós brasileiros são comuns, e para eles não. Então eles vão achar estranho algumas questões de conduta, né? Se a gente pega sobre culturalidade, coisas que não ofendem a moral, muito menos distorcem uma imagem de um caráter ponderado. Você pega, por exemplo, a França, eles têm o hábito de descansar depois do almoço. Então você chega em alguns lugares, na Europa, em alguns lugares, que a pessoa ela deita, ela vai tirar um sono depois que ela almoça num restaurante. E para nós é meio estranho, né? Porque você termina de almoçar, você já vai embora. Então isso é cultural, não ofende a santidade de Deus e não há nenhum tipo de problema. Agora, se nós não olharmos para as escrituras sagradas como nossa norteadora, nós vamos nos perder. Nós vamos começar a achar que essas questões culturais também são comuns. Ah, mas tudo bem, faz parte da cultura, isso é folclore, isso é cultura, né? Misericórdia, que Deus nos guarde disso, né? Que Deus nos guarde e que de fato nós possamos ter a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas e fazermos as escolhas coerentes em relação a isso, tá? E como é que nós conseguimos? Dentro da igreja, aprendendo a palavra de Deus e buscando uma comunhão com Deus por intermédio da oração e pela busca da presença com o Espírito Santo dele em todos os momentos, beleza?
Então, o tópico 3:1 vai falar assim, a pregação para os seus irmãos, a pregação de Paulo para os seus irmãos, tá? No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos, eles primeiramente, não só de Paulo, mas dos apóstolos, porque quando ele encontra Pedro e alguns outros apóstolos que ele vai se encontrar, eles já estavam pregando para os judeus. Então, qual era a pregação, como eu falei no início? A pregação era sobre o reino de Deus. Essa era a pregação que era imposta e que era feita no início, tá, queridos? Eles pregavam no templo, na sinagoga, né? E os judeus recebiam a palavra de Deus. Está lá em Atos capítulo 3, do verso 1 ao 10. Nós temos Atos 7, 51 e 53. Os apóstolos desejavam que os seus irmãos eles recebessem a palavra da verdade, certo? É normal, porque se era do povo, se era da cultura, né? Então isso fazia parte dessa culturalidade, tá bom? Entre os gentios, que era na verdade uma cultura diferente, existia essa diferença. Aí que Deus levanta o apóstolo Paulo, porque Paulo foi criado, como nós já vimos nas lições anteriores, ele foi criado na cultura, né, greco-romana, e ele tinha todo essa facilidade em relação ao império. Então ele conseguia dosar e equilibrar o que era bom, o que era ruim, o que era certo, o que era errado, à luz da palavra de Deus, à luz do evangelho de Jesus, porque como vimos em lições anteriores, os seus pais eram judeus, então seus pais ensinaram a ele, o apóstolo Paulo, o preceito judaico, as leis, que eram as leis de conduta, de regra, de moral, que são ao total 613 leis. Então eles eram ensinados dentro dessa conduta de regra moral, tá, queridos? Isso é muito interessante, isso é muito curioso, tá? E aí depois de que essa questão cultural ela já ficou entrelaçada, como eu falei, inicialmente a pregação foi feita aos irmãos, tá? Que é nesse tópico que nós estamos vendo, tá? Aí nós vamos ver conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus e os hebreus, judeus, né? Os hebreus e os judeus, e os helênicos, que está lá em Atos 6, do 1 ao 6. Aí nós vamos ver que o derramamento do Espírito Santo na casa de Cornélio, acontece isso, então os apóstolos eles estavam evangelizando todos aqueles que eram da própria cultura judaica. Esse era o objetivo. E aí nós vamos ver também no tópico 3 e 2 a expansão para os gentios, como eu falei, que aí Deus ele vai pegar o apóstolo Paulo, usar o apóstolo Paulo como um grande exemplo, né, um grande desbravador do evangelho para formar discípulos. Então, aquela conduta de caráter que existia quando ele estava fazendo parte do Império Romano, no Império Grego, depois que houve a fusão com o Império Romano, e ele tinha aquela conduta que fazia parte daquele povo, daquela cultura. Inclusive, para eles, a questão da violência, a questão de matar, a questão de fazer essas coisas era comum. Eles faziam isso. Paulo, ele vai citar mais à frente que ele foi um dos principais perseguidores, né, dos judeus. Ele fazia isso e para ele aquilo era cultural, era comum, era habitual. A moralidade, ele estava fazendo dentro de uma conduta moral, que era uma regra que tinha no império, e aqueles que fossem contra seriam perseguidos, que foi o que aconteceu depois de ele se encontrar com Cristo no caminho, né? E aí a vida dele foi transformada por completo, tá bom? Depois da promessa de Cristo alcançar a vida do apóstolo Paulo, ele seria testemunha, não só em Jerusalém, mas ele passaria por toda a Judéia, Samaria, iria por todas as regiões, que foi o que ele fez. Ele fez várias viagens missionárias, como a gente falou. Por isso o Senhor levantou um homem que ele era valente, né? Ele separou para ser o apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo, né? E ele discipulou pessoas que eles eram oriundas, como eu falei, de diversas culturas. Alguns tinham essas culturas por intermédio de deuses gregos, que faziam parte daquela região do império. Os outros tinham essas culturas que eram culturas romanas, que eram situações que eram peculiares deles.
e Deus, por intermédio do Espírito Santo, deu a estratégia a Paulo para evangelizar a todos. Deus levanta ele como apóstolo dos gentios, né? Está lá em Atos, no capítulo 9, do verso 1 ao 9, e depois 26, do 14 ao 18, tá bom? Essa, então, é o tópico 3 e 2, que é a expansão para os gentios, né? Paulo, quem conheceu Paulo e sabia de fato como ele era, se vocês imaginem, queridos, as pessoas que tinham essa vivência, né? Que conhecia Paulo, ele era uma pessoa extremamente conhecida na época do Império e sabia que ele era um homem violento, ele era um homem, um doutor da lei, um cara conhecedor, mas um cara ríspido, um cara rude. E de repente, o cara ele começa a falar sobre amor, e ele abre mão da vida dele em favor dos seus irmãos. Meu Deus, só Jesus para fazer isso, né? Por isso que Paulo vai falar, né, quando ainda era tratado como Saulo, né, o nome dele grego, que ele falou o seguinte, que quando ele se encontrou com Jesus no caminho, a vida dele nunca mais foi a mesma. A partir do momento que Jesus encontra com alguém, comigo, com você, querido, no caminho, a nossa vida nunca mais pode ser a mesma. A nossa vida, ela se torna diferente, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro dos nossos corações, e aí a gente já não faz, como Paulo fala, não fazemos mais aquilo que é a nossa vontade, sim a vontade de Deus para com os outros. E o nome do Senhor assim é glorificado nas nossas vidas. Que bênção, né? Tópico 3 e 3 diz o seguinte: o discipulado numa cultura diferente, né? O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que o melhor método de ensinar o evangelho para as pessoas de culturas diferentes e religiões diversas, costumes diversos, a maioria das vezes, eles são incompatíveis até com o evangelho do Senhor Jesus. Mas com Paulo, nós aprendemos o seguinte: em que a proporção em que nós absorvemos o evangelho e a proporção em que nós aplicamos esse evangelho para com as outras pessoas, que é o evangelho do Senhor Jesus, o evangelho de amor, o evangelho de tolerância, o evangelho de paciência, o evangelho de perseverança, a partir do momento que nós fazemos isso, na nossa forma de pensar, ela acaba sendo alterada. Por isso que Paulo ele vai falar que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, quando Cristo de fato ele vive em nós, queridos, ele vive em mim, ele vive em você, a nossa vida é transformada. A nossa vida precisa ser diferente. Ela precisa ser modificada. A nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Nós vamos ver em Filipenses capítulo 4, do verso 8 ao 9. Acompanhem comigo, por favor. Filipenses 4, 8 e o 9. 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Glória a Deus. É assim que nós seremos discípulos numa cultura diferente. Está aqui na carta de Paulo aos Filipenses toda a explicação. Se nós aplicarmos isso, seremos de fato discípulos de Jesus e o nome do Senhor será glorificado. Às vezes algumas pessoas elas têm um desejo
de levar o evangelho àquelas pessoas com cultura diferente. E em muitas situações, queridos, às vezes as pessoas elas se tornam ofensivas. Nós não fomos chamados para atacar, nós fomos chamados para amar. Se alguém perguntar a razão da nossa fé, nós temos que estar prontos a respondermos. Sim, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a palavra de Deus, mas não atacando de maneira alguma. Porque a Bíblia vai dizer lá em Zacarias 4:6, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo Espírito de Deus, quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, que nós possamos ser discípulos do Senhor Jesus e que em tudo o nome dele seja glorificado em nós. Para concluir, o discipulado leva em conta a pregação, o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de outras culturas, completamente oposta às nossas. O Evangelho, com sabedoria e poder, ele só pode ser pregado em amor, com atitude. Que nós possamos ajudar os recém-convertidos, que nós possamos levar as boas novas de salvação a outros povos, mas em tudo o amor de Jesus ele seja o precursor da nossa pregação e a nossa atitude seja de fato o grande livro, a grande Bíblia que reflita, que a palavra de Deus ela reflita pelas nossas atitudes e pelas nossas ações, porque a Bíblia nada mais é do que um livro de conduta, regra, prática e fé cristã. Se o nome do Senhor ele é glorificado nas nossas vidas, é porque de fato nos esforçamos para praticar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos, que vocês tenham uma semana abençoada. Não percam as próximas lições da nossa Escola Bíblica Dominical e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que maravilha, queridos! É assim mesmo que nós vamos aprendendo a importância de discipularmos aqueles que se achegam a Jesus Cristo, para que aprendam a ser crentes parecidos com Jesus e continuem o trabalho de discipular, de testemunhar, de ser um missionário na causa, na obra do Mestre. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, e esperamos você aqui no próximo domingo. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos por esta aula, por este momento de podermos aprender da Tua palavra, pedindo as Tuas mãos estendidas sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Que esta palavra, nesta manhã, possa achar guarida aos nossos corações, Senhor, e que possamos entender esta necessidade de, Senhor, discipularmos, Senhor, aqueles que se achegam a Ti, para que aprendam, Senhor, contigo, com a Tua palavra, a Te servir, a estar firme, independente da situação, crendo, Senhor, que o Senhor continua velando para cumprir as Suas palavras e que em breve o Senhor vem buscar a Tua igreja. Continua abençoando os Teus filhos, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um. É o que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Até o próximo domingo.